Antes de ir para a cruz, Jesus escolhe sentar à mesa com você. Isso não é mera formalidade, é afeto. Fica comigo. Hoje, no nosso devocional de número 95, seguimos com o tema A Mesa onde Jesus nos ama até o fim. O trecho bíblico que nos guia é de Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue ao reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos seus apóstolos, dizendo: Isso é o meu corpo que é entregue a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado a favor de vocês. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse texto acontece em uma das noites mais densas do Evangelho. Jesus já sabe que a cruz está próxima. Sabe da dor, da traição, da solidão e do sofrimento que virão, e mesmo assim, antes de enfrentar tudo isso, ele escolhe sentar à mesa com os seus. Isso já diz muito. Porque quando a dor se aproxima, a tendência humana é se fechar. Jesus faz o contrário. Ele reúne, reparte, entrega e declara amor. E é uma frase que dá o tom a tudo isso. Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês. Isso não é formalidade, isso é afeto. Jesus não está apenas cumprindo um rito, ele está abrindo o coração antes do sofrimento. Na Quaresma, esse texto nos coloca diante de uma verdade muito bonita, mas também muito forte. Antes de se entregar na cruz, Jesus se entrega em comunhão. O centro desse texto não é apenas o pão e o cálice, o centro é o próprio Jesus se oferecendo. Quando ele pega o pão e diz: Isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, ele transforma a mesa em anúncio da cruz. E quando pega o cálice e diz que aquela é a nova aliança, ele mostra que o amor dele não está vindo de palavras bonitas, mas de uma entrega real. Isso toca fundo porque Jesus não diz: Isso é para os que merecem. Ele diz na prática: Isso é para vocês. Ali estavam homens frágeis, homens que ainda iriam falhar, fugir, negar e se confundir. E mesmo assim Jesus parte o pão. Mesmo assim Jesus oferece o cálice. A mesa de Jesus não é para gente perfeita, é para gente amada e chamada a permanecer na aliança. Isso torna tudo muito mais profundo, porque a ceia não é só memória religiosa, é lembrança viva de que Cristo se doa antes mesmo de sermos capazes de responder à altura. Hoje muita gente vive cansada, fragmentada e emocionalmente dispersa. A casa com comida, mas sem comunhão. A casamento com rotina, mas sem mesa de encontro. A família com presença física, mas com corações muito distantes. A gente trabalhando, produzindo e resolvendo tudo, mas por dentro profundamente vazia. Esse texto entra exatamente aí. Jesus nos lembra que há coisas que só são restauradas quando voltamos para a mesa certa. Na família, quando parar para estar junto vira mais importante do que só cumprir tarefas. No casamento, quando repartir presença vale mais do que manter apenas uma logística funcionando. Nas finanças, quando a casa para de ser guiada só pelo medo e volta a ser conduzida por aliança, gratidão e responsabilidade compartilhada. Na vida espiritual, quando a fé deixa de ser apenas uma crença mental e volta a ser comunhão viva com Cristo. Esse texto faz uma pergunta muito direta. Eu tenho apenas guiado a rotina da fé ou tenho voltado à mesa onde Jesus reparte a si mesmo comigo? Hoje eu escolhi fazer uma ligação desse trecho bíblico com a lei da unidade divina, porque essa lei nos lembra que nada foi feito para existir isolado. A vida encontra sentido em vínculo, conexão e pertencimento. E a ceia é exatamente isso, um ato de comunhão que vence a separação.
Jesus pega um pão e reparte, pega um cálice e manda repartir, fala de corpo entregue e sangue derramado, tudo aponta para uma verdade central. Em Cristo, o amor não isola, o amor une. Isso é muito profundo porque o pecado sempre fragmenta, separa a pessoa de Deus, separa as pessoas entre si, separa o coração da sua própria verdade. Mas a aliança de Cristo faz o movimento inverso. Ela chama de volta para a mesa, para a memória, para a comunhão, para a unidade. O que Jesus entrega na mesa não é só símbolo, é um caminho de reconexão. E isso é profundamente quaresmal, porque a quaresma não é apenas um tempo de renúncia, é também um tempo de retorno, retorno ao amor que nos reúne de novo a Deus. Pensa naquela pessoa que você sabe que está vivendo fragmentada, está presente fisicamente, mas o coração está longe, está comendo sozinha no meio da multidão, está em casa, mas sem comunhão. Ela precisa ouvir que Jesus ainda quer repartir a mesa com ela. Pausa um instante, envie esse devocional para ela agora. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de alguém que convide de volta para a mesa. Pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você mais sente que algo importante se fragmentou por dentro? Na família, quando vocês convivem, resolvem o necessário, mas quase não compartilham presença verdadeira? No casamento a rotina continua, mas a conexão emocional está mais fraca, mais seca, mais automática. A vida espiritual onde você continua crendo, mas sente que perdeu intimidade, ternura e fome de estar com Jesus. Onde você mais precisa trocar rotina por comunhão. Transformar um momento em família, um momento comum em presença real, sem celular, pressa ou irritação. Parar de só administrar tarefas no seu relacionamento e voltar a cultivar escuta, afeto, cuidado. Conversar com mais verdade e menos tensão sobre as finanças da casa, lembrando que a casa precisa de unidade, não só de controle. O que esse texto revela sobre a forma como Jesus ama você hoje? Ele se aproxima mesmo sabendo das suas fragilidades? Ele oferece aliança antes de exigir desempenho? Ele continua repartindo graça mesmo onde você ainda está em processo? Se hoje você realmente voltasse para a mesa de Jesus, o que mudaria no seu coração? Talvez você parasse de tentar se sustentar sozinha, se sustentar sozinho. Ou quem sabe voltasse a lembrar que é amada, que é amado, pelo que é, não pela sua performance. Ou talvez encontrasse força para reconciliar, repartir e permanecer. A frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Hoje eu vivi só no automático ou voltei de verdade para a mesa da aliança? O nosso exercício de hoje, ele recebeu o nome de voltar para a mesa. São só 7 minutos para sair da dispersão e voltar para o lugar da comunhão. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando desacelerar, siga esse caminho. Primeiro, reconheça onde você se sente desconectada ou desconectado. Escreva e complete a frase. Hoje eu percebo que estou distante, tem que ter honestidade. Por exemplo, hoje eu percebo que estou distante de Deus. Hoje eu percebo que estou distante de alguém em minha casa. Hoje eu percebo que estou distante do meu cônjuge. Hoje eu percebo que estou distante de uma verdade interior que venho evitando encarar. Segundo, dê nome ao convite de Jesus. Agora a frase é essa. Hoje voltar para a mesa com Jesus vai significar parar alguns minutos para estar com Deus sem pressa, pedir perdão ou reabrir uma conversa importante, sentar à mesa com mais presença dentro de casa, trocar controle e tensão por gratidão e aliança numa decisão em família. E terceiro, escolher um gesto simples de comunhão para hoje, porque você já sabe, nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então a gente vai fechar o exercício escrevendo, completando e pondo em ação. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração mais honesta e menos apressada. Hoje, antes de terminar o dia, eu vou fazer um momento de presença real com a minha família. Hoje, antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de reconciliação no meu casamento.
Hoje, antes de terminar o dia, eu vou lembrar diante de uma preocupação que eu pertenço à aliança de Cristo. Voltar para a mesa onde Jesus ainda reparte graça, presença e aliança. Essa é a ideia desse exercício. Então me conta aqui embaixo nos comentários. Em qual área da sua vida você mais sente que algo importante se fragmentou? É na família, no casamento ou na sua relação com Deus? Escreve aqui, porque nomear a dispersão é o primeiro passo para voltar para a mesa. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te dizer que hoje nós vemos a mesa onde Jesus reparte a si mesmo. Judas está ali, mas com o coração longe. E Maria está ali, em espírito, com perfume e adoração. A pergunta é simples: qual você escolhe ser? Judas, que come a mesa, mas negocia em silêncio? Ou alguém que volta para a comunhão verdadeira? Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você sentir que a casa está com comida, mas sem comunhão. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos porque antes da cruz, tu nos deixaste uma mesa. Antes do sofrimento, tu abriste comunhão. Antes do sangue derramado, tu nos mostraste o amor que se reparte. Hoje nós te pedimos, traga de volta para perto tudo que em nós se fragmentou. Reúne o que está disperso, aquece o que esfriou, restaura o que virou rotina sem presença. Leva-nos de volta à tua mesa, não como espectadores, mas como gente que precisa da tua aliança, da tua graça e do teu amor. E que ao lembrarmos de ti, não façamos apenas memória de um rito, mas de reencontro com a tua entrega viva, em nome de Jesus. Amém.